Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal, para não perder mais nenhuma como essa. Eu não lembro mais quando foi que parei de falar sozinho. Talvez tenha sido no dia em que enterrei a Lúcia, ou quando o menino partiu sem olhar para trás. Pode ter sido quando os últimos vizinhos venderam as terras e se mudaram para a cidade, ou quando percebi que os cavalos já não relinchavam quando eu chegava. O certo é que o silêncio foi tomando conta de tudo, da casa, dos galpões, dos meus pensamentos, até que virou companhia. Aqui no interior de Goiás, entre Caiapônia e Jataí, a terra vermelha se estende que nem cobertor rasgado. Minha fazenda já foi maior. Já teve gente correndo pelos corredores, panela no fogo desde antes do sol nascer, risada de criança ecoando pelo terreiro. Hoje são 43 alqueires de saudade, pasto que verdeja sozinho, gado que pasta em silêncio, porteiras que só rangem pro vento. A casa ainda guarda o cheiro dela, não o perfume. Esse já foi embora faz tempo. É outro cheiro, o cheiro de quem viveu aqui, de quem escolheu ficar quando podia ter ido embora, de quem plantou os pés de manga que hoje me fazem sombra, de quem costurou as cortinas que ainda filtram a luz da tarde. Às vezes, quando o vento bate certo, as cortinas se mexem e por um segundo eu esqueço. Por um segundo, acho que ela vai aparecer na porta da cozinha, secando as mãos no avental, perguntando se eu quero mais café. Mas ela não aparece. Nunca mais aparece. O câncer levou a Lúcia num outubro de chuva fina. Dessas chuvas que não fazem barulho, só vão lavando tudo devagar, deixando a terra mole, fácil de cavar. O médico da cidade havia dito que ainda tinha tempo, que os remédios iam ajudar, que era só ter paciência. Mentira. O câncer não entende de paciência, não negocia, não dá trégua. Vai comendo por dentro, devagar, enquanto a gente finge que ainda há esperança. Lúcia sabia, sempre soube. Via nos meus olhos, quando eu voltava do hospital, via nas minhas mãos que tremiam ao servir o chá, via no jeito que eu a olhava, como quem tenta guardar cada segundo na memória. Numa manhã de setembro, ela me pediu para plantar girassóis no quintal. Disse que queria ver o amarelo florir antes de partir. Plantei, mas ela não conseguiu esperar. O menino é história diferente. Rodrigo sempre foi inquieto, desde pequeno, sempre olhando para longe, sempre perguntando o que tinha do outro lado do horizonte. Quando completou 18, disse que ia para a capital estudar, que ia ser alguém na vida, que não ia ficar enterrado na roça igual ao pai. Doeu, mas eu entendi. A juventude precisa voar. O problema é que voou e nunca mais voltou. Nem para visitar, nem quando a mãe morreu. Nem quando mandei carta dizendo que sentia falta dele. Hoje ele deve estar em algum lugar de São Paulo, usando terno, falando bonito, esquecido do cheiro de terra molhada. Deve ter família própria, filhos que não sabem que tem um avô perdido no meio do cerrado. Às vezes sonho com isso, com netos que nunca vou conhecer, com risadas que nunca vou ouvir, com histórias que nunca vou contar. Minha rotina é simples. Acordo com o primeiro canto do galo. Não porque preciso, mas porque o corpo já não sabe dormir além das 5. Café preto forte sem açúcar. Pão que eu mesmo faço, quando lembro de fazer. Quando não lembro, é só o café mesmo. Depois é a lida com os bichos. 23 cabeças de gado que ainda resistem. 2 éguas velhas que me conhecem desde potrancas. Galinhas que ciscam sozinhas pelo terreiro, procurando minhoca e conversa que não vem. O galpão maior está vazio. Antes guardava maquinário, saco de ração, ferramentas que brilhavam de tanto uso. Hoje é só eco e teia de aranha. O menor ainda funciona. Ali guardo o que sobrou da vida de fazendeiro. Arame farpado enferrujado, martelo de cabo solto, corda que já perdeu a firmeza. Igual a mim.
As porteiras rangem mesmo quando não tem vento. É um som que me acompanha há anos, um som que virou trilha sonora dos meus dias. Acordo ouvindo, durmo ouvindo. É como se a fazenda reclamasse comigo, me cobrasse companhia, me lembrasse que um dia aqui houve vida de verdade. O silêncio pesa, pesa nas costas, no peito, na garganta. Há dias que eu falo com os bichos só para ouvir minha voz. E aí, morena, como que você tá? Falo para a égua mais velha. Ela me olha com aqueles olhos grandes, como se entendesse tudo, como se soubesse que eu preciso de resposta. Mas não responde. Ninguém responde. De noite, quando o silêncio fica mais pesado, eu sento na varanda e olho para o céu. Aqui não tem luz da cidade para atrapalhar. As estrelas aparecem todas, como pontinhos de esperança num pano preto. Lúcia gostava de olhar as estrelas. Dizia que cada uma era uma alma que tinha achado seu lugar no universo. Eu procuro a dela lá em cima, mas são tantas que nunca sei qual é. Às vezes penso em vender tudo, pegar o dinheiro e ir para a cidade, arranjar um apartamentinho, passar os dias vendo televisão e esperando a morte chegar. Mas aí olho para o pé de manga que ela plantou, para o girassol murcho que teima em brotar todo ano, para o lugar onde ela está enterrada, bem ali, debaixo da sombra da gameleira, e não consigo. Não consigo deixar ela sozinha. Não consigo deixar a casa vazia, as cortinas sem ninguém para mexer, o fogão sem ninguém para acender. Então sigo a rotina. Levanto, tomo café, cuido dos bichos, almoço sozinho, cochilo na rede, acordo com o barulho das cigarras, janto pão com queijo, durmo cedo. E assim os dias passam, iguais, silenciosos, pesados como chumbo no peito. Foi numa tarde dessas, quando o sol começava a se despedir e eu voltava de consertar uma cerca que não precisava de conserto, que tudo mudou. Era quinta-feira. Lembro porque às quintas eu sempre dava uma volta mais longa pela propriedade, checando se estava tudo no lugar. Não que fosse necessário. Não tinha mais nada para roubar. Não tinha mais nada para quebrar. Mas era um jeito de esticar o dia, de fingir que ainda tinha propósito. O calor estava de matar. Desses calores de março que fazem a terra rachar e os bichos procurarem sombra até debaixo de pedra. O trovão, meu cavalo mais velho, suava pelas ancas enquanto caminhávamos pela trilha que leva ao pasto do fundo. As cigarras cantavam tão alto que pareciam gritar. O vento estava parado, nem uma folha se mexia. Foi quando vi os urubus. Primeiro foram 3, voando baixo, em círculos. Depois, mais 2. Depois mais. Quando olhei direito, já eram uns 10 bichos rondando a mesma área, ali perto do antigo lixão da fazenda vizinha. Um lugar que ninguém usava mais, mas que ainda juntava entulho e sujeira que o vento trazia. Urubu não faz roda-viva à toa. Quando eles fazem isso, é porque tem algo morto ou quase morto por perto. Meu estômago se revirou. Podia ser um bezerro que se perdeu do rebanho. Podia ser algum bicho silvestre. Podia ser... Esporeei o trovão e galopei na direção dos urubus. Eles não gostaram da minha chegada. Voaram para cima, grasnando nervosos, mas não foram longe. Ficaram ali, nas árvores próximas, esperando eu ir embora para voltarem ao serviço. No meio do lixo espalhado, garrafas quebradas, pneus velhos, sacos plásticos desbotados pelo sol, havia uma figura humana caída. Meu coração disparou. Desci do cavalo com as pernas tremendo e me aproximei devagar. Era uma mulher, jovem, muito jovem. Não passava dos 20 anos. Estava deitada de lado, abraçada a uma sacola de pano, com os cabelos pretos grudados no rosto suado. A roupa, uma blusa florida e uma saia jeans, estava suja de terra e rasgada na altura do joelho. Os pés descalços tinham cortes e bolhas. Ela tremia, mesmo com o calor de rachar. Me ajoelhei ao lado dela e coloquei a mão no pescoço, procurando o pulso. Estava fraco, mas estava lá. Ela respirava devagar, com dificuldade. A pele estava quente demais, febre alta. Quando tentei erguer ela um pouco, ela gemeu e abriu os olhos por um segundo. Olhos castanhos, grandes, cheios de medo.
Não, não me leva de volta, ela sussurrou com a voz arranhada. Por favor, não me leva. Não entendi direito o que ela quis dizer, mas entendi o desespero na voz. Entendi o medo. Entendi que ela não estava ali por acaso, estava fugindo de alguma coisa ou de alguém. Tá tudo bem, falei, tentando manter a voz calma. Ninguém vai te levar para lugar nenhum. Você tá machucada, precisa de ajuda. Ela tentou se sentar, mas não conseguiu. O corpo não obedecia. Estava fraca demais, desidratada, queimando de febre. Meu nome é João, continuei, colocando a mão na testa dela para sentir a temperatura. João Santos, essa é minha fazenda. Você tá segura aqui? Ela me olhou com desconfiança, como se tentasse ler minha alma através dos olhos. Depois relaxou um pouco. Ou talvez fosse só a fraqueza tomando conta. A peguei no colo. Ela era leve que nem passarinho e a coloquei na garupa do trovão. Ela se apoiou em mim durante o trajeto, a cabeça encostada nas minhas costas, os braços fracos ao redor da minha cintura. Senti o calor da febre através da roupa. Em casa, levei ela direto para o quarto de visitas, o mesmo quarto onde Rodrigo dormia quando era pequeno. Fazia anos que ninguém pisava ali. Cheirava a mofo e a tempo parado. Acendi o ventilador, abri as janelas para arejar, busquei lençóis limpos no armário da Lúcia, esquentei água no fogão e preparei um banho morno numa bacia. Ela estava consciente, mas muito fraca. Com delicadeza, ajudei ela a tirar a roupa suja. Vi então as marcas. Hematomas roxos nos braços e nas costas, arranhões, marcas que contavam uma história de violência. Meu sangue ferveu. Quem fez isso com você? Perguntei, tentando controlar a raiva na voz. Ela não respondeu. Só fechou os olhos e se deixou cuidar. Lavei os ferimentos com água morna e sabão neutro. Passei mercúrio nos cortes dos pés. Vesti nela uma camisola da Lúcia, branca de algodão, que ficou grande demais no corpo franzino. Depois, a deitei na cama e cobri com lençol. Você precisa comer alguma coisa, falei. E beber água, muita água. Fui para a cozinha e esquentei um pouco de canja que tinha feito no dia anterior. Quando voltei, ela estava de olhos abertos, olhando para a foto da Lúcia na cômoda. Sua esposa? Perguntou com a voz ainda fraca. Era, respondi. Faleceu há 2 anos. Ela não disse nada, mas vi algo parecido com compreensão no olhar, como se reconhecesse a dor, como se soubesse o que é perder alguém importante. Ajudei ela a tomar a canja devagar, colherada por colherada. Depois trouxe um copo d'água. Ela bebeu tudo, com sede de quem passou dias no deserto. Como você se chama? Perguntei. Ela hesitou antes de responder. Maria. Maria como? Só Maria. Entendi que ela não queria falar, ou não podia. Então não insisti. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, falei, até se sentir melhor. Ela me olhou com olhos marejados. Por quê? Você nem me conhece. Eu pensei na resposta. Por que mesmo eu estava fazendo aquilo? Por que trouxe uma estranha para minha casa? Por que me importei? Porque todo mundo merece ajuda quando precisa, respondi. E porque essa casa está muito quieta há muito tempo. Ela assentiu devagar e fechou os olhos. Em poucos minutos, estava dormindo. Respiração mais calma, rosto mais relaxado. Fiquei ali um tempo, só observando, me perguntando que história era aquela, que dor tinha trazido ela até minha porteira. Naquela noite, não consegui dormir direito. Levantei várias vezes para checar se ela estava bem. Toda vez que eu olhava, ela estava lá, dormindo, respirando, e toda vez sentia algo estranho no peito, algo que não sentia há muito tempo. Era como se a casa tivesse voltado a ter propósito, como se eu tivesse voltado a ter propósito. Maria ficou de cama os 3 primeiros dias. A febre demorou para baixar completamente e ela ainda estava muito fraca. Eu levava comida no quarto, sopa de galinha, pão fresquinho, leite morno com mel. Ela comia devagar, agradecendo com acenos de cabeça, poucas palavras. No 4º dia, ela apareceu na cozinha. Caminhava devagar, se apoiando na parede, mas estava de pé.
Usava a mesma camisola da Lúcia e havia prendido os cabelos numa trança. Parecia mais nova ainda, quase uma menina. Bom dia, falei, levantando da mesa onde tomava café. Como se sente? Melhor, respondeu com a voz ainda rouca. Obrigada por tudo. Servi café para ela e botei na mesa o que tinha. Pão caseiro, queijo branco, geleia de manga que a Lúcia fazia. Maria comeu com apetite, como se não comesse há dias. Talvez não comesse mesmo. Há quanto tempo você não come direito? Perguntei. Ela parou de mastigar e me olhou. Vi lágrimas se formando nos olhos. Faz uns 4 dias, respondeu baixinho. Talvez 5. Perdi a conta. E antes disso, onde você estava? O rosto dela se fechou. Levantou da mesa e caminhou até a janela da cozinha, olhando para o terreiro. É bonito aqui, falou, mudando de assunto. Tranquilo. Entendi que ela não queria falar. Ainda não. Então, deixei para lá. Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina silenciosa. Eu acordava cedo, como sempre, e fazia café. Ela aparecia pouco depois, ainda sonolenta, e tomávamos café juntos. Poucas palavras, muito silêncio, mas era um silêncio diferente do que eu vivia antes. Não era o silêncio da solidão, era o silêncio da companhia, da presença, da vida compartilhada. Depois do café, eu saía para Lida e ela ficava na casa. No começo, passou a maior parte do tempo dormindo, se recuperando. Depois começou a se mexer mais. Lavava a louça do café da manhã, varria a casa. Regava as plantas da Lúcia, que eu sempre esquecia de regar. Um dia voltei do pasto e encontrei ela cozinhando. Havia encontrado feijão no armário, arroz na despensa, temperos que não usava há meses. O cheiro de comida caseira tomava conta da cozinha. Fazia tanto tempo que não sentia aquele cheiro que por um momento pensei estar sonhando. Você não precisava, lhe falei. Queria fazer, respondeu, mexendo o feijão no fogão. Gosto de cozinhar e você tem sido tão bom comigo. Almoçamos juntos. Ela havia preparado uma refeição simples, mas saborosa. Feijão bem temperado, arroz soltinho, ovo frito, salada de alface que ela encontrou na horta abandonada. Comemos em silêncio, mas era um silêncio bom, confortável. Está delicioso, falei. Ela sorriu. Foi a primeira vez que vi ela sorrir de verdade desde que chegou. O sorriso transformou o rosto inteiro. Tirou anos da idade, trouxe luz para os olhos. Minha avó me ensinou, disse. Ela dizia que comida feita com carinho alimenta mais que comida cara. Sua avó era sábia. O sorriso sumiu um pouco. Era. Faleceu quando eu tinha 15 anos. E seus pais? Ela ficou quieta por um tempo, mexendo o feijão no prato sem comer. Meu pai me expulsou de casa, disse por fim. Disse que eu era uma vergonha para a família, que não queria mais me ver. Senti o peito apertar. Por quê? Ela me olhou com olhos marejados. Porque me apaixonei pela pessoa errada. Não perguntei mais nada. Não precisava. Entendi que ela carregava uma dor parecida com a minha. A dor de quem perdeu família. A dor de quem foi rejeitado. A dor de quem não teve escolha a não ser fugir. Naquela noite, depois do jantar, nos sentamos na varanda. Ela olhava as estrelas com o mesmo interesse que a Lúcia tinha. Apontou para uma constelação e disse que a avó tinha ensinado o nome, mas que tinha esquecido. Cruzeiro do Sul, falei. Minha esposa gostava de olhar também. Ela devia ser uma pessoa especial. Era, concordei, muito especial. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela falou, você deve sentir muita falta. Sinto, admiti, todo dia, mas a dor vai ficando diferente com o tempo. Não vai embora, mas fica mais mansa. Ela assentiu como se entendesse. E você? Perguntei. Sente falta de casa? Sinto falta da minha avó, respondeu. Do quintal dela, do cheiro da cozinha, das histórias que ela contava. Mas da casa do meu pai? Não. Lá não era mais minha casa há muito tempo. Os dias foram passando. Maria foi ganhando cor, ganhando força, ganhando confiança. Começou a me ajudar na lida mais leve, alimentar as galinhas, tirar leite da morena, cuidar da horta.
Tinha jeito com os bichos. Falava com eles como eu fazia, mas de um jeito mais doce, mais delicado. Você cresceu na roça? Perguntei um dia, vendo ela ordenhar a vaca com habilidade. Cresci na casa da minha avó, respondeu. Ela tinha umas cabrinhas, galinhas, uma vaquinha velha chamada Estrela. Eu adorava cuidar dos bichos. Por que foi morar com seu pai? Ela parou de ordenhar e ficou quieta por um tempo. Quando minha avó morreu, não tinha mais ninguém, disse. Meu pai apareceu no velório, primeira vez que eu via ele em anos, e disse que ia me levar para morar com ele e a nova família. Achei que ia ser bom, que ia ter uma família de verdade. E não foi. Por um tempo foi. Ou eu pensei que foi. Mas aí eu cresci, comecei a descobrir quem eu era de verdade e ela parou, engoliu seco. E eles não gostaram do que descobriram. Não insisti. Já tinha aprendido que Maria falava quando queria falar no tempo dela. Forçar só a fazia se fechar. Naquela semana, ela começou a cuidar da horta com mais dedicação. Plantou sementes que encontrou guardadas num pote na despensa. Tomate, alface, coentro, cebolinha. Regava todo dia no final da tarde, quando o sol estava mais fraco. Eu ficava olhando da varanda, vendo ela de cócoras entre os canteiros, as mãos na terra, concentrada no serviço. Era bonito de ver. Havia algo de sagrado naqueles gestos, como se ela estivesse plantando mais que sementes, como se estivesse plantando esperança, futuro, vida nova. Uma noite, depois do jantar, ela me perguntou sobre o Rodrigo. Você tem filhos? Tenho um filho, respondi. Rodrigo, mas ele mora longe. Não nos falamos há muito tempo. Briga? Não exatamente. Suspirei. Ele queria voar. Eu queria que ele ficasse. No fim, ninguém ficou satisfeito. Você tem saudade? Muita, admiti. Mas também tenho orgulho. Ele seguiu o sonho dele. Isso tem valor. Ela assentiu. Meu pai nunca teve orgulho de mim. Nem saudade, eu acho. O problema não é seu, falei. O problema é dele. Ela me olhou com gratidão, como se fosse a primeira vez que alguém dizia aquilo para ela. Foi naquela noite que ela começou a contar sua história de verdade. Devagar, aos pedaços, como quem tira espinho fundo da pele. Falou da menina que se apaixonou pela colega de escola, do beijo escondido no banheiro, da carta de amor encontrada pelo pai, da surra, das palavras que doem mais que soco, do ultimato. Ou ela virava gente normal ou saía de casa. Eu tentei, disse com lágrimas rolando pelo rosto. Juro que tentei ser o que eles queriam. Namorei um menino da igreja. Fingi que estava feliz, mas não conseguia. Era como mentir para mim mesma todo dia. E aí conheci a Ana. O rosto dela se iluminou por um segundo. Ela trabalhava na padaria perto de casa. Era bonita, inteligente, engraçada. E gostava de mim do jeito que eu sou. A gente começou a se encontrar escondido, fazer planos, sonhar com um futuro juntas. O que aconteceu? Meu pai descobriu, nos viu juntas na praça de mãos dadas. Chegou em casa gritando, dizendo que eu era uma aberração, que tinha vergonha de me chamar de filha. Disse que, se eu não parasse com aquela safadeza, ia me expulsar de casa. E expulsou mesmo. Ela chorou. Chorou de soluçar, de fazer o corpo tremer inteiro. Eu fiquei sem saber o que fazer. Fazia tanto tempo que não consolava ninguém. Mas o instinto falou mais alto. Me levantei da cadeira e a abracei devagar. Ela se agarrou em mim como criança assustada. E a Ana? Perguntei, quando o choro acalmou. A família dela também descobriu. Mandaram ela para longe, para casa de uns parentes no interior. A gente tentou manter contato, mas é difícil, muito difícil. Você ainda gosta dela? Amo, respondeu sem hesitar. Vou amar ela pro resto da vida. Mas talvez a gente não seja para ficar junto mesmo. Talvez a gente só tenha se encontrado para descobrir que é possível amar de verdade. Ficamos abraçados ali na varanda, debaixo das estrelas. 2 bichos feridos se aquecendo. E pela primeira vez em 2 anos, senti que não estava sozinho no mundo. Senti que tinha propósito de novo, que existia para alguma coisa além de esperar a morte chegar.
Foi numa terça-feira de abril que tudo mudou. O dia amanheceu diferente. O ar mais pesado, o céu mais escuro, os bichos inquietos. As galinhas não saíram do poleiro. Os cavalos empacavam sem motivo. Até a morena, sempre calma, estava nervosa, balançando a cabeça e batendo o pé. "Vem tempestade", falei para Maria, olhando para o horizonte carregado. "Grande?", ela perguntou, parada na porta da cozinha, secando as mãos no pano de prato. "Pelo jeito que os bichos estão, deve ser das brabas." Passei a manhã preparando a fazenda. Fechei bem o galinheiro, prendi os cavalos no estábulo, guardei as ferramentas que estavam espalhadas pelo terreiro. Maria me ajudou, carregando as plantas em vaso para dentro de casa, fechando as janelas que batiam com o vento que começava a soprar. A primeira pancada de chuva chegou na hora do almoço, grossa, pesada, batendo no telhado como pedrada. Em minutos, a chuva fina virou temporal. O vento uivava, curvando as árvores, arrancando folhas, empurrando a chuva para dentro de qualquer fresta. "Faz tempo que não vejo uma tempestade assim", falei, olhando pela janela da sala. Maria estava ao meu lado, abraçada a si mesma, tremendo um pouco. "Tenho medo de tempestade", admitiu, desde pequena. "Não precisa ter medo. A casa é forte, já passou por muitas tempestades." Mas conforme as horas passavam, meu otimismo foi diminuindo. O vento ficou mais forte, a chuva mais densa. Começaram a cair galhos grossos no terreiro. A luz piscou várias vezes antes de ir embora de vez. Acendi velas e lampião a querosene. A casa ficou com cara de outros tempos, com sombras dançando nas paredes. Maria se sentou no sofá da sala, puxou as pernas para o peito, abraçou os joelhos. Eu me sentei ao lado dela. "Passa logo", falei, tentando tranquilizar mais a mim mesmo que a ela. Mas não passou. A tempestade se intensificou ainda mais quando o sol se pôs. O vento rugia como bicho ferido. A chuva batia no telhado, que nem metralhadora. E então começaram os estalos. Primeiro foi um estalo pequeno, que nem quebra de galho. Depois, outro maior. Depois, um barulho surdo, como se algo pesado tivesse caído. Me levantei e tentei olhar pela janela, mas não dava para ver nada no escuro. "O que foi?", Maria perguntou, assustada. "Não sei, mas vou dar uma olhada." "Não vai lá fora, só até a varanda." Abri a porta da frente devagar. Uma rajada de vento e chuva me empurrou para trás. Quando consegui me equilibrar e olhar para o terreiro, levei um susto. A árvore grande, o pé de manga que a Lúcia plantou, que fazia sombra na casa há mais de 20 anos, tinha caído em cima do galpão menor, caído bem onde eu guardava as ferramentas, a ração dos bichos, tudo que ainda sobrava da fazenda funcionando. "Merda", falei, sem conseguir conter. "O que foi?" Maria apareceu atrás de mim. "A mangueira caiu em cima do galpão." Ela botou a mão na boca, assustada. "E agora?" "Agora a gente espera a tempestade passar. De manhã eu vejo o estrago." Voltamos para a sala. Maria estava ainda mais nervosa. Caminhava de um lado para o outro, passando a mão no cabelo, respirando rápido. Eu tentava manter a calma, mas por dentro estava em pânico. Aquele galpão era o que restava da minha vida de fazendeiro. Sem as ferramentas, sem a ração dos bichos, sem o abrigo do maquinário, eu não tinha mais como tocar o lugar. Ia ter que vender tudo mesmo. Ia ter que ir embora. Foi quando ouvimos o grito. Era um grito humano, não de animal. Humano, vindo lá de fora, perdido no meio do barulho da tempestade. Maria me olhou com olhos arregalados. "Ouviu?" "Ouvi." Esperamos. O grito veio de novo, mais perto. Alguém estava gritando por socorro. "Tem alguém lá fora", falei, já me levantando. "Você não vai sair nessa tempestade." "Tem alguém pedindo ajuda, Maria. Não posso fingir que não ouvi." Peguei o lampião, vesti a capa de chuva e saí para o temporal. O vento quase me derrubou. A chuva batia na cara como chicotada. Mal conseguia enxergar 1 metro à frente. Mas o grito veio de novo, mais claro agora. Vinha da direção da estrada. Caminhei para o portão, me segurando onde podia. As botas escorregavam na lama.
O lampião balançava tanto que a luz mais atrapalhava que ajudava. Quando cheguei perto da porteira, vi a silhueta de um caminhão tombado na lateral da estrada. A carroceria estava virada, as rodas para o alto. "Alguém aí?" gritei. "Aqui, tô aqui", veio a resposta. "Não consigo sair." Me aproximei do caminhão. A cabine estava amassada, mas o motorista estava vivo, preso pelo cinto de segurança de cabeça para baixo. Um homem de uns 50 anos, barrigudo, com sangue escorrendo da testa. "Calma", falei, "vou te tirar daí." Demorei uns 10 minutos para conseguir soltar o cinto e arrastar o homem para fora. Ele estava machucado, mas consciente. Colocamos o braço dele no meu ombro e caminhamos devagar até a casa. Maria nos esperava na porta com toalhas e água quente pronta. "Meu Deus", ela falou vendo o sangue. "O que aconteceu?" "Capotei", o homem respondeu ofegante. "Ventania pegou o caminhão, não consegui controlar." Levamos ele para a cozinha. Maria limpou o ferimento da testa enquanto eu preparava café quente. O homem se chamava Antônio, morava na cidade, estava voltando de uma entrega quando a tempestade pegou ele na estrada. "Obrigado", ele disse, segurando a xícara de café com as mãos tremendo. "Vocês salvaram minha vida." "Qualquer um faria o mesmo", respondi. "Não", ele balançou a cabeça. "Nem qualquer um. Tem gente que fecha a porta e finge que não viu nada." Maria estava cuidando de um corte no braço dele quando Antônio olhou para ela com mais atenção. "Você não é a filha do seu Mário, de Goiânia?" Maria ficou pálida. As mãos pararam de se mexer. Ela olhou para o homem como se tivesse visto um fantasma. "Sou parente do Mário", Antônio continuou. "Trabalho com ele." "Você não é a Maria, a que saiu de casa faz tempo?" Maria não respondeu. Levantou devagar e saiu da cozinha. Ouvi a porta do quarto bater. "Falei alguma coisa errada?" Antônio perguntou confuso. "É complicado", falei. "Melhor não tocar no assunto." O homem ficou na nossa casa até a manhã seguinte. Dormiu no sofá da sala. A tempestade passou durante a madrugada, mas deixou um rastro de destruição. Além da mangueira que caiu no galpão, várias cercas estavam derrubadas, galhos espalhados por todo canto, buracos na estrada. Quando o Antônio foi embora, de manhã cedo, apareceu um guincho para levar o caminhão. Maria ainda não tinha saído do quarto. Bati na porta devagar. "Maria, posso entrar?" "Entra." Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, olhando pela janela. Tinha chorado. Dava para ver nos olhos inchados. "Ele conhece seu pai?" "Trabalha com ele." Ela respondeu baixinho. "Vai contar que me viu aqui. Meu pai vai saber onde estou." Senti o peito apertar. "E isso é ruim?" "É péssimo." Ela me olhou com desespero. "Ele vai vir atrás de mim, vai me arrastar de volta, vai fazer escândalo, vai..." "Ninguém vai te arrastar para lugar nenhum", falei, me sentando na cama ao lado dela. "Você é maior de idade, não tem que ir para onde não quer. Você não conhece meu pai." Ela balançou a cabeça. "Ele não desiste, nunca desiste. Ainda mais agora que sabe que estou vivendo com um homem. Vai pensar que a gente é... Você entende?" Entendi. E também entendi que nossos dias de paz tinham acabado. A tempestade não tinha trazido só destruição para a fazenda. Tinha trazido o passado da Maria de volta. E o passado, quando chega, sempre cobra juros altos. Mário chegou no domingo, 2 dias depois que o Antônio foi embora. Chegou num carro preto, caro, levantando poeira na estrada de terra. Eu estava consertando a cerca dos fundos quando ouvi o barulho do motor. Maria estava na cozinha preparando o almoço. Quando viu o carro pela janela, ficou branca que nem cera. "É ele", disse com a voz trêmula. "É meu pai." Saí do carro um homem alto, magro, de cabelos grisalhos bem penteados. Usava camisa social, calça de alfaiataria, sapatos que não eram para pisar em terra vermelha. Vinha acompanhado de outro homem, mais novo, mais forte, com cara de quem estava ali para intimidar. "Você é João Santos?" o homem perguntou, parando na minha frente. "Sou. Mário Oliveira. Vim buscar minha filha. Sua filha está aqui por vontade própria."
respondi, tentando manter a voz calma. Ela é maior de idade. Ela é menor de idade na minha casa, ele retrucou com arrogância. E pelo que soube, está vivendo em pecado aqui com o Senhor. Senti a raiva subir. O senhor está enganado. Maria está aqui porque estava machucada e precisava de ajuda. Nada mais. Maria! Ele gritou para casa. Saia daí agora, vamos embora! Maria apareceu na porta da cozinha. Estava tremendo, mas havia determinação no olhar. Não vou, pai. Claro que vai. Você é minha filha. Vai fazer o que eu mando. Não sou mais sua filha, ela disse com a voz ganhando firmeza. Você mesmo disse, lembra? No dia que me expulsou de casa, o rosto do homem ficou vermelho. Eu estava nervoso, falei besteira. Agora vem embora antes que eu perca a paciência. Não, mas foi quando o homem que acompanhava Mário deu um passo à frente. Era grande, musculoso, com cara de quem não tinha paciência para conversa. Vamos parar de enrolação, ele disse. A menina vai embora, querendo ou não. Tenta encostar um dedo nela, falei, me posicionando entre eles e Maria. Só tenta. O valentão sorriu. Que é isso, vovô? Vai bancar o herói? Eu tinha 62 anos. Músculos que já não eram os mesmos. Reflexos mais lentos, mas ainda tinha 2 braços e uma espingarda dentro de casa. E, principalmente, tinha algo que não sentia há muito tempo. Alguém para proteger. Maria, falei, sem tirar os olhos dos 2 homens. Vai lá dentro, pega minha espingarda. Está no armário do quarto. João, não. Vai! Ela entrou correndo na casa. Mário riu, sarcástico. Vai apontar uma arma para mim por causa de uma aberração que nem filha minha é mais? Cuidado com as palavras, avisei. Ou o quê? Vai me matar por causa de uma sapatão que... Não conseguiu terminar a frase. Meu punho encontrou o nariz dele antes que meu cérebro pudesse pensar. O homem cambaleou para trás, levou a mão ao rosto, viu sangue nos dedos. Filho da puta! Gritou. O capanga dele partiu para cima de mim. Era mais novo, mais forte, mas eu conhecia aquela terra. Sabia onde tinha buraco, onde tinha pedra, onde o chão era mais firme. Consegui esquivar do primeiro soco, mas o segundo pegou no meu ombro. Doeu muito. Estávamos no meio da briga quando Maria apareceu com a espingarda, apontou para o alto e disparou. O barulho ecoou por toda a fazenda. Os 2 homens pararam assustados. Chega! Ela gritou. Chega dessa violência! Maria estava com lágrimas nos olhos, mas firme. Apontou a arma para o próprio pai. Pai, eu não vou voltar. Não agora. Não nunca. Aqui eu encontrei paz. Encontrei gente que me aceita do jeito que eu sou. Que não tenta me mudar, me consertar, me fazer virar o que não sou. Você está sendo influenciada por esse velho, Mário disse, limpando o sangue do nariz. Ele está confundindo sua cabeça. Ninguém está confundindo nada. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente quem eu sou e onde quero estar. E onde é isso? Aqui, com quem me quer bem de verdade. Mário olhou para a filha, depois para mim, depois para o terreiro destruído pela tempestade. O desprezo no rosto era visível. Você escolhe essa pocilga em vez da sua família? Escolho o amor em vez do ódio, ela respondeu. Escolho a aceitação em vez da rejeição. Escolho a paz em vez da guerra. O homem ficou em silêncio por um tempo. Depois balançou a cabeça como quem desiste de algo muito pesado. Então vai ficar, mas não conte mais comigo para nada. Para mim, você morreu no dia que saiu de casa e agora morreu de vez. Subiu no carro sem olhar para trás. O capanga o seguiu. Foram embora levantando uma nuvem de poeira que demorou para assentar. Maria abaixou a espingarda e desabou no chão, chorando. Me ajoelhei ao lado dela e a abracei. Fez a coisa certa, falei. Por que dói tanto então? Porque é seu pai. Não importa o que ele fez, ainda é seu pai. E você ainda tem amor por ele. Acha que ele vai voltar? Não, respondi com certeza. Homem como seu pai não volta depois de uma humilhação dessas. O orgulho é mais forte que o amor. Ficamos ali abraçados no meio do terreiro, 2 bichos feridos se cuidando. E foi naquele momento que entendi.
Maria não era só alguém que eu estava ajudando, era alguém que estava me salvando também, me dando propósito, me fazendo lembrar como é ter uma família. Naquela noite, depois do jantar, nos sentamos na varanda como sempre fazíamos. Mas alguma coisa tinha mudado. Havia uma intimidade nova entre nós. Uma cumplicidade de quem passou por uma prova junto e saiu mais forte. Obrigada, ela disse de repente. Pelo quê? Por ter me defendido, por ter batido no meu pai, por ter me escolhido. Você que me escolheu primeiro, respondi. Quando resolveu ficar? Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. João? Posso te chamar de pai? A pergunta me pegou de surpresa. Senti os olhos marejarem. Pode, falei com a voz embargada. Seria uma honra. 6 meses depois da visita do Mário, a fazenda tinha cara nova. Maria havia transformado a horta num pequeno paraíso de verduras e temperos. Plantou flores na frente da casa, rosas, crisântemos, margaridas que atraíam borboletas coloridas. Pintou as janelas de azul claro, costurou cortinas novas, encheu a casa de vida. Conseguimos reconstruir o galpão com a ajuda de alguns vizinhos. A notícia do que aconteceu se espalhou pela região e gente que eu nem conhecia direito apareceu oferecendo madeira, pregos, mão de obra. Foi como se a fazenda tivesse virado símbolo de alguma coisa importante, de resistência, de amor que vence o ódio. Maria aprendeu a mexer com os cavalos. Tinha jeito natural, como se tivesse nascido para aquilo. A morena, que sempre foi desconfiada com estranhos, se apegou a ela de um jeito impressionante. Às vezes, eu olhava pela janela e via as duas juntas no pasto. Maria escovando o pelo da égua, conversando baixinho, e a morena escutando com atenção, como se entendesse cada palavra. Ela gosta de você, falei um dia. E eu gosto dela, Maria respondeu, passando a mão no focinho da égua. A gente se entende. Como assim? As duas sabemos o que é ser rejeitada e sabemos o que é encontrar uma família nova. Em julho, Maria me deu uma notícia que mudou tudo. João, recebi uma carta. Estávamos tomando café da manhã. Ela puxou um envelope amassado do bolso do avental e colocou na mesa. Da Ana. Meu coração disparou. O que ela diz? Que conseguiu meu endereço com uma prima nossa, que está morando em Goiânia agora, trabalhando numa floricultura, que ainda pensa em mim todo dia. Maria estava chorando, mas era um choro diferente. Era choro de alívio, de esperança. E você, ainda pensa nela? Todo dia, ela admitiu. Toda noite antes de dormir, todo dia quando acordo. Ela é o amor da minha vida, João. Sempre foi. Então vai atrás dela. Como? Do jeito que tem que ser. Com coragem. Maria me olhou com olhos brilhando. Você viria comigo? Para me dar força? Claro que sim. Somos família agora. Fomos para Goiânia numa terça-feira de manhã. Eu dirigindo a picape velha, Maria no banco do passageiro nervosa, arrumando o cabelo a cada 5 minutos. Havia endereçado a carta na própria floricultura, onde Ana trabalhava. E se ela não quiser mais me ver? Maria perguntou quando chegamos na cidade. Aí a gente volta para casa e você continua vivendo. Mas pelo menos vai saber que tentou. A floricultura ficava numa rua movimentada do centro. Era pequena, mas bonita, cheia de plantas e flores coloridas. Estacionei em frente. Maria respirou fundo várias vezes antes de descer do carro. Vai, falei. Eu espero aqui. Ela entrou na loja. Através da vitrine, vi quando uma moça morena de cabelos cacheados olhou para ela e arregalou os olhos. Se jogaram nos braços uma da outra no meio da loja, chorando, rindo, se beijando sem se importar com quem estava olhando. Ana era exatamente como eu imaginava. Bonita, delicada, mas com um jeito forte de quem já tinha sofrido e aprendido a se defender. As duas conversaram por mais de 1 hora. Eu esperei no carro, fumando um cigarro atrás do outro, tentando não pensar no que ia acontecer se Maria decidisse ficar na cidade. Quando ela voltou para o carro, estava radiante. E então? Perguntei. Ela quer ir comigo para a fazenda. Quer conhecer você, quer morar conosco. Diz que está cansada da cidade,
que sempre sonhou em viver no campo. Tem certeza? Absoluta. A patroa dela já estava procurando alguém para trabalhar meio período. Ana pode continuar aqui 2 dias por semana e ajudar com as flores lá em casa nos outros dias. Ana apareceu na porta da floricultura com uma mala pequena na mão. Era uma decisão rápida, impulsiva, do tipo que só o amor verdadeiro explica. Ela se apresentou com timidez, agradeceu por ter cuidado da Maria, prometeu que ia retribuir o carinho. Não precisa retribuir nada, falei. Só precisa fazer a Maria feliz. Isso eu prometo, ela respondeu, pegando na mão da Maria. A volta para a fazenda foi diferente da ida. 3 pessoas no banco da picape, conversas animadas, risadas, planos para o futuro. Ana contava sobre a floricultura, sobre os tipos de flores que crescem bem no cerrado, sobre como ia ajudar a expandir a horta. Maria falava sobre os bichos, sobre a vida na roça, sobre como tinha certeza que Ana ia amar aquele lugar. Quando chegamos em casa já era noite. Acendi todas as luzes da casa, coisa que não fazia há anos. A casa toda iluminada com 3 pessoas dentro parecia um lugar completamente diferente do que conheci nos últimos anos. Parecia viva de novo. Naquela noite, preparamos um jantar especial. Ana cozinhou um frango com quiabo, que estava uma delícia. Maria fez pão de queijo. Eu abri uma garrafa de vinho que guardava há anos, esperando uma ocasião especial. Comemos, bebemos, conversamos até tarde. Ana contou sobre a família dela. Pais que também não entendiam, que também rejeitaram, mas que talvez um dia pudessem aceitar. Maria falou sobre os planos de ampliar a horta, talvez vender verduras na feira da cidade. Eu falei sobre a vontade de voltar a ter a fazenda funcionando de verdade. Vocês poderiam fazer um negócio de flores e verduras orgânicas, sugeri. Tem mercado para isso na cidade. Você ajudaria? Ana perguntou. Claro, somos família agora. Foi a primeira vez que falei aquelas palavras em voz alta. Somos família. Soou estranho no começo, mas depois soou certo, mais certo que qualquer coisa que já tinha sentido. Nas semanas seguintes, nossa rotina se ajustou. Ana ia para a cidade 2 vezes por semana. Nos outros dias, trabalhava conosco na ampliação da horta. Tinha conhecimento sobre plantas que eu nunca imaginei. Sabia quando plantar, como adubar, como combater pragas sem usar veneno. A horta triplicou de tamanho em 2 meses. Maria floresceu. Não tem outra palavra. Floresceu como as plantas que cuidava. Ria mais, falava mais, sonhava mais. Estava apaixonada e correspondida. Tinha uma família que a aceitava. Tinha um projeto de vida que fazia sentido. Era bonito de ver. Um dia, Ana chegou da cidade com uma novidade. A patroa da floricultura quer fazer uma parceria conosco. Ela compraria todas as flores que a gente conseguir produzir aqui. Disse que flores do campo têm um perfume diferente, uma beleza diferente. Sério? Maria perguntou animada. Sério? E mais, ela tem uma amiga que tem um restaurante chique e está procurando fornecedor de verduras orgânicas. Se a gente conseguir produzir com qualidade, ela compraria tudo. Olhei para as 2 meninas, porque para mim elas eram meninas, mesmo sendo mulheres feitas, e vi o futuro brilhando nos olhos delas. Vi esperança, vi sonhos, vi vida. Então vamos produzir, falei. Vamos fazer dessa fazenda um lugar próspero de novo. 3 meses depois, recebemos a primeira encomenda grande. 50 maços de alface, 30 pés de couve, 20 molhos de cheiro verde, 2 dúzias de rosas vermelhas. Era pouco dinheiro, mas era o começo. Era a prova de que dava certo. Naquela noite, comemoramos com uma cerveja na varanda. As 3 gerações ali sentadas. Eu com meus 62 anos, as meninas com seus 20 e poucos, olhando para as estrelas, fazendo planos, sonhando junto. João, Maria disse de repente. Que foi? Obrigada por ter me achado naquele dia, por ter me trazido para casa. Você que me achou, respondi. Você que trouxe vida para essa casa de novo. Ana pegou na mão da Maria, Maria pegou na minha.
Ficamos ali, os três, de mãos dadas, debaixo do céu estrelado do cerrado. E pela primeira vez em anos, senti que estava completo, que tinha propósito, que a vida valia a pena ser vivida. No final daquele ano, Maria e Ana resolveram oficializar a união. Não podia ser casamento no cartório. A lei ainda não permitia. Mas fizemos uma cerimônia aqui na fazenda mesmo. Padre não veio, é claro, mas veio gente de toda a região. Vizinhos, clientes da floricultura, amigos novos que tinham conhecido nossa história. Foi uma festa simples, mas bonita. As noivas usaram vestidos brancos que elas mesmas costuraram. Trocaram alianças debaixo da gameleira onde a Lúcia está enterrada. Li um texto que escrevi para elas, falando sobre amor verdadeiro, sobre família escolhida, sobre a coragem de ser quem se é. Vocês me ensinaram, falei com a voz embargada, que família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é amor sem condição. Vocês me deram uma família nova quando eu achava que ia morrer sozinho. Por isso, eu as abençoo. Não como padre, não como autoridade, mas como pai. Como alguém que ama vocês incondicionalmente. Não teve lua de mel em lugar exótico. As duas passaram a noite de núpcias no quarto que dividiam há meses. Mas na manhã seguinte, acordaram casadas de verdade. Casadas no coração, casadas na alma, casadas na vida. Hoje, 2 anos depois daquele encontro no lixão, nossa fazenda é outra. A horta produz mais de 20 tipos de verduras. O canteiro de flores tem cores que nem sei o nome. As encomendas chegam toda semana. O dinheiro não é muito, mas é suficiente para viver com dignidade. Maria e Ana estão felizes. Felizes de um jeito que faz bem de ver. Se amam com liberdade, trabalham com prazer, sonham sem medo. E me tratam como pai mesmo. Me incluem em tudo, pedem conselho, dividem alegrias e preocupações. Rodrigo nunca voltou, nunca escreveu, mas aprendi que a gente não escolhe os filhos do sangue. A gente escolhe os filhos do coração. E eu escolhi essas 2 meninas. E elas me escolheram também. Às vezes, quando estou na varanda olhando o movimento das 2 no quintal, Maria cantarolando enquanto rega as plantas, Ana organizando os maços de verdura para entregar na cidade, sinto a presença da Lúcia. Não é uma sensação sobrenatural. É mais simples que isso. É a sensação de que ela aprovaria, de que ficaria feliz vendo a vida que brotou onde antes só havia silêncio. O silêncio se foi. A casa respira de novo. Tem risada nas manhãs, conversa nos jantares, projetos para os domingos. Tem vida, tem amor, tem futuro. E eu, que achava que minha história tinha acabado, descobri que estava só no meio do livro, que ainda havia páginas para escrever, que ainda havia amor para dar e receber, que ainda havia razões para acordar todo dia e agradecer por estar vivo. A terra vermelha do cerrado continua a mesma, mas agora ela alimenta sonhos. Agora ela sustenta família. Agora ela tem propósito, igual a mim.